Meu nome é Leandro Rabelo, eu sou do estado do Rio de Janeiro, faço parte do grupo de oração Mater Domini, da pequena cidade de Aperibé. Minha cidade tem 12 mil habitantes, uma pequenina cidade do interior do estado do Rio de Janeiro, da diocese de Campos. Provavelmente já ouviram falar de Campos. Eu sou professor, minha profissão, sou solteiro, tenho 40 anos, dou aula numa universidade e dou aula só em mais 4 escolas, 2 públicas e 2 particulares, totalizando 5 instituições diferentes. Então, minha semana é bem trabalhosa. Além do meu trabalho como professor, eu coordeno o Ministério de Pregação do Estado do Rio de Janeiro. Já estou no 3º ano, fui reconduzido pelo Vinícius nesse ano. E também, desde que a Kátia entrou na presidência do Conselho Nacional, ela me convidou para assumir como membro da Comissão Nacional de Formação, que é a comissão responsável por todo o material que é publicado, com a chancela, com a marca da RCC do Brasil. E assumi agora, semana passada, já estou há alguns dias aqui na região de São Paulo, porque eu vim para assumir como diretor da Escola Nacional de Líderes e Missionários, que acontecem todos os anos, 10 dias antes do ENF. Alguém aqui já fez a Escola Nacional de Líderes e Missionários? Então, estou assumindo a direção da escola com a saída do Vicente. Kátia me convidou para assumir a direção da Escola Nacional de Líderes e Missionários. E quer dizer, irmãos, que é uma alegria, a oportunidade que o Senhor dá de poder, como pregador de grupo de oração, que é o que eu sou, e acredito que todos vocês também sejam, não é isso? Todos somos pregadores, nenhum de nós aqui somos melhores uns que os outros. Não é porque eu estou pregando aqui para vocês que eu sou melhor, que eu sei mais, pelo contrário, quero crescer junto com vocês. Mas Deus, quando nos dá uma missão, Ele dá e a gente tem que aceitar. E dizer, sim, Senhor, eis-me aqui. Mesmo que a gente trema, mesmo que a gente fique com receio, porque pregar para pregador não deve ser fácil, vocês tentam imaginar isso? Não é? Mas o Senhor escolheu, e a Beatriz já disse o porquê dessa pregação. Como eu disse para vocês, eu sou membro da Comissão Nacional de Formação já há algum tempo. E a Kátia, nós estávamos reunidos na comissão agora no mês de dezembro, para ver várias coisas relacionadas à formação, entre elas vermos a programação do ENF. E entre a programação do ENF, nós começamos a orar, colocamos-nos na oração, na escuta, e Deus falava no nosso coração que Ele queria dizer, em todos os workshops desse ENF, que Ele queria que pregasse essa palavra. Importa que Ele cresça e eu diminua. Ele queria isso em todos os ministérios. E o Senhor quis que eu viesse trazer essa palavra para vocês nesse workshop. Então, gostaria de convidá-los a pegarmos a palavra no Evangelho de São João, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Evangelho de São João, capítulo 3, versículos de 22 a 30. E diz assim o Evangelho, que nós vamos tomar como base para essa pregação, e a palavra que Deus escolheu para falar nesse ENF. Eu posso testemunhar para vocês, irmãos, como uma pessoa que ajudou, que participou, que esteve rezando junto, eu, Beatriz, né, Bea, da elaboração desse ENF. Tudo foi escolhido, tudo foi discernido com muita oração, muita escuta de Deus. Por diversos momentos, nos 2 dias que nós estávamos reunidos, Kátia pedia ao Senhor, Senhor, que nós façamos a Tua vontade, que nós falemos nesse ENF aquilo que está no Teu coração, porque não é um ENF qualquer, não é? É o ENF do jubileu, é o ENF de ouro. E Deus nos dava essa palavra que diz assim, depois disso, Jesus veio com os discípulos para o território da Judéia e permaneceu ali com eles e batizava. João também batizava em Enom, perto de Salim, pois lá as águas eram abundantes e muitos apresentavam para serem batizados. João ainda não fora encarcerado. Originou-se uma discussão entre os discípulos de João
e certo judeu a respeito da purificação. Eles vieram encontrar João e lhe disseram: Rabi, aquele que está contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, batiza e todos vão a ele. João respondeu: um homem nada pode receber, a não ser que lhe tenha sido dado do céu. Vós mesmos sois testemunhas de que eu disse: não sou eu o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que está presente e o ouve, é tomado de alegria à voz do esposo. Essa é a minha alegria e ela é completa. E aí eu convido vocês a lermos todos juntos o versículo 30. A tradução da Ave Maria diz exatamente essa frase, importa, este versículo, importa que ele cresça e eu diminua. Na tradução da Bíblia de Jerusalém, é necessário que ele cresça e eu diminua. Irmãos, por que o Senhor trouxe essa palavra para nós? Uma primeira coisa que nós precisamos entender quando nós dizemos importa que ele cresça e eu diminua, é que se nós pensarmos esse processo de crescer e diminuir, se nós o colocarmos na direção de Jesus, nós vamos ver que tem uma coisa aqui que talvez a gente pudesse não entender. Como assim eu vou dizer, importa que Jesus cresça? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. É possível Jesus crescer mais, se agigantar mais, diante do que ele já é? Sim ou não? Pensando só na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, único primogênito, se nós pensarmos só em Jesus, é possível que Jesus cresça mais? Não. Jesus já tem um tamanho que nem se pode medir, ele é imensurável, ele é Deus. Quando nós lemos essa palavra, importa que ele cresça e eu diminua, essa palavra vem ao encontro, ela vem na perspectiva de nós. Olhe para o seu corpo, olhe para você mesmo agora. Alguns mais magrinhos, alguns mais gordinhos, é isso? Alguns mais clarinhos, outros mais escuros. Mas quando nós pensamos que é importante que Jesus cresça e que nós diminuamos, esse pensamento, essa verdade, ela está direcionada a nós, não ao Senhor. O Senhor não pode crescer mais do que Ele já é. Ele já é Senhor. Ele já é imensuravelmente grande. Ele já é poderosamente grande. Ele não crescerá mais por si só. Se nós pensarmos em nós, e no espaço que existe dentro de nós, da nossa vida, sob essa perspectiva, é possível entendermos o que João quer dizer quando ele fala, importa que ele cresça e eu diminua. O espaço do crescimento de Jesus e o espaço da diminuição do nosso eu, somos nós mesmos. É você, fala quem está do seu lado, este espaço é você. Importa que o Senhor cresça em você. Diga isso para ele, importa que o Senhor cresça em você. E muito mais, importa que o seu eu diminua. Porque deixa eu dizer uma coisa, irmãos, ego, eu e Jesus são coisas que não conseguirão nunca ocupar o mesmo espaço. Onde o nosso eu, o nosso ego se diminui, é preciso que ao mesmo tempo nós queiramos que o Senhor ocupe aquele espaço. Exatamente isso é o que João quis nos mostrar, nos ensinar, na lei da humildade que ele viveu até o último dia da sua vida, quando ele perde a cabeça, é que eu diminua e o Senhor cresça. E esse espaço de crescimento e diminuição somos cada um de nós. Essa é a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite, irmãos. E aí a gente, para entender bem isso, nós vamos passar alguns pontos
nós dividimos aqui em 2 pontos principais, para nós entendermos o que é deixar Jesus crescer na nossa vida e deixar que, enquanto isso, nós diminuamos. A gente pega a figura de João Batista, que foi a pessoa que disse essa frase: importa que ele cresça e eu diminua. Quem era João Batista? João Batista era filho de um homem chamado Zacarias. Zacarias era um sacerdote. Ele foi um homem criado, João Batista foi criado pelo seu pai, pela sua mãe, como alguém que entendia e vivia a lei pela lei. A lei era o caminho da justificação. Todo mundo pensava que João Batista seguiria os mesmos passos do pai, principalmente porque ele foi um filho muito esperado. Os pais eram velhos. E todos achavam, todos os familiares, todos ao seu redor, queriam que ele seguisse os mesmos passos do pai Zacarias, que era um sacerdote. Contudo, meus irmãos, João não serviu a lei apenas pela lei. Não foi apenas um homem que seguisse o caminho do Pai, sendo um fiel cumpridor dessa lei, mas ele surpreende a todos e, de certa forma, até escandaliza a todos, quando ele não se dá esse feito de seguir a lei, de cumprir a lei pela lei apenas, mas ele vai morar no deserto, vai comer o quê? Gafanhoto e mel, e vai se vestir de pele de camelo. João Batista vai mostrar para nós que ele era um homem que tinha uma clareza muito grande sobre si mesmo. Ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele já desde o ventre da sua mãe, ele tinha uma missão. Qual era a missão de João Batista? Mas nós temos que dizer isso mais alto. Qual era a missão de João Batista? Irmãos, preparar o caminho do Senhor. E esse preparar o caminho do Senhor, e deixa eu dizer, isso tem bastante a ver conosco, pregadores, sim ou não? Sim. Aquele que anuncia e prepara a chegada, a vinda, a nova, talvez uma primeira vez, a entrada da vida do Senhor no coração de alguém. E nós, como pregadores, temos essa missão. João sabia que ele só seria apenas uma voz. João sabia quem ele era. Muitos de nós pregadores, irmãos, às vezes desanimamos do nosso ministério. Todo grande homem, toda grande mulher da história da igreja. Aliás, eu posso dizer até que não só da história da igreja, mas todo grande homem, toda grande mulher, de qualquer esfera da sociedade, são pessoas que têm um profundo conhecimento de si mesmos. Eles sabem muito quem eles são. E por isso, meus irmãos, por eles terem uma consciência muito grande de quem são, eles não se deixam confundir. Não é o que os outros falam que faz o seu proceder. Não é o que o outro pensa que vai direcionar o que você vai pensar. Não é o que está na moda que eu vou fazer porque está na moda. Não. Não é porque eu sou pregador e eu vi que um outro pregador faz assim, que eu vou fazer. Não! Eu preciso ter consciência profunda de quem eu sou, a quem o Senhor me chamou, para que eu possa cumprir bem a minha missão. E a missão que é dada a cada um de nós, todos que estão aqui são batizados, sim ou não? Sim. Todos nós batizados temos uma missão. A nossa missão é levar Jesus para o outro. Essa é a missão de todo homem e de toda mulher batizada. Imaginem então aqueles que se dizem, ou aqueles que tentam viver uma vida de batismo no Espírito, que é a permanente atualização da presença do Espírito Santo na nossa vida. Essa missão de preparar o caminho, de levar as pessoas ao encontro pessoal, é missão de todos nós. Diga para quem está do seu lado, essa missão é sua, meu irmão. Pergunta para ele assim, como você tem cumprido essa missão? Pergunta ainda para ele assim, você tem cumprido essa missão pregando apenas só com as palavras? Ou você também tem cumprido essa missão pregando com o seu testemunho?
sendo de fato quem Deus quer que você seja? O que eles responderam? Sim ou não? Ninguém respondeu mais ou menos não, né? Glória a Deus, que bom que não. Irmãos, compreender isso, quem nós somos, a quem nós viemos, é muito importante. Porque quando nós compreendemos quem nós somos e a missão que Deus nos deu, nós nunca vamos buscar os primeiros lugares. Nós nunca seremos pregadores que vão procurar apenas estar nos palcos. Mas nós vamos ser os pregadores que Deus quer que nós sejamos, das palavras, da vida, da humildade, da simplicidade, de pregar no grupo de oração, com a mesma força, com a mesma garra, com a mesma preparação, com o mesmo jejum, como se eu fosse pregar num encontro tão importante como esse. Os grandes pregadores que Deus está procurando são os pregadores humildes. São os pregadores que sabem olhar para si mesmo e verem, eu sou do Senhor, eu fui chamado pelo Senhor a pregar, e não importa o que vão dizer de mim, para mim só importa o que a palavra de Deus diz de mim. Para mim só importa aquilo que Deus quer, e por isso eu não vou ansiar pelas coisas grandes. E aí, irmãos, eu queria partilhar com vocês uma coisa que Deus falou no meu coração. Eu já estava aqui na escola, em São José dos Campos, e rezando no dia 21 de janeiro, na capela lá da Casa de Retiros, o Senhor me deu essa seguinte palavra. O Senhor me disse no coração: a vaidade pode nos colocar onde nós queremos, porém a humildade nos coloca onde Deus quer. Eu queria repetir, meus irmãos, porque é uma palavra que nos serve como vida de oração a partir de hoje. A vaidade pode nos colocar onde nós queremos, porém a humildade nos coloca onde Deus quer. Sabe onde Deus quer você, meu irmão? Sabe aonde? Quem sabe aonde Deus te quer? Quem sabe? Onde Deus te quer? Onde Deus te quer? Alguns estão respondendo no céu, agora não, deixa para mais tarde. Deixa para mais tarde, eu quero para o céu, mas agora não, Senhor, mais tarde. No grupo de oração também, está boa a resposta, mas não é a resposta ainda. Deus quer você aonde Ele te chamar. Seja no grupo de oração, seja naquele encontro, seja no seu local de trabalho, seja na sua família, aonde Ele te chamar a anunciá-lo, é aonde Ele quer que você anuncie. E aí, irmãos, esse anúncio precisa ser humilde. Um versículo antes de João dizer, importa que ele cresça e eu diminua, ele vai dizer uma outra coisa muito bonita que também precisa ficar marcada no nosso coração. No versículo 29, que é o anterior a esse 30, que nós lemos todos juntos, João Batista vai dizer: nisso consiste a minha alegria, que agora se completa. Qual é a alegria que se completou em João Batista? Foi perceber que ele veio, preparou o caminho, foi uma voz naquele terreno tão difícil, mas a alegria de João se completa ao ele perceber que Jesus havia chegado. E aí, irmãos, sabendo que Jesus tinha chegado, João vai dizer: nisto consiste a minha alegria, que agora se completa. A grande alegria do servo, a grande alegria do pregador, a nossa grande alegria é saber que aonde Jesus chega, Ele deve crescer e nós diminuirmos. A nossa grande alegria tem que ser apontar para Ele, que as pessoas olhem para o Senhor e não para nós. E aí, irmãos, uma maneira que nós temos de deixar Jesus crescer em nós e nós diminuirmos é imitar Jesus. Imitar Jesus é a melhor de todas as maneiras, é o melhor de todos os meios que nós temos para que Ele cresça e eu diminua. Porque embora essa palavra, essa frase seja de João Batista, embora João Batista tenha recebido de Jesus um grande elogio, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco, mas o nosso grande exemplo de humildade é o próprio Senhor, é o próprio Jesus Cristo. E aí, irmãos, Jesus vai mostrar para nós quais as características dele que nós precisamos imitar.
Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando Jesus fala na palavra, nos evangelhos, ele tinha um grande poder de sintetizar as coisas, de resumir as coisas. Vamos pegar, por exemplo, os mandamentos. Quantos são os mandamentos de Deus? 10. Jesus conseguiu resumir os mandamentos de Deus em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mais interessante ainda para nós essa pregação é saber que Jesus conseguiu resumir toda a sua personalidade. Quantas palavras nós poderíamos dizer que Jesus é aqui, não é? Maravilhoso, poderoso, santo, forte, majestoso, aquele que cura, louvável, adorável. Milhares de palavras poderíamos usar para falar quem é Jesus. Mas Jesus resumiu quem ele era em 2 palavras. No Evangelho de São João, em São Mateus, capítulo 11, versículo 29, ele vai dizer: tomai meu jugo sobre vós, e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. Quais as características de Jesus que nós queremos nessa tarde? Usar como exemplo para nos mostrar, para direcionar, para ser um caminho para que nós imitemos Jesus. Mansidão e humildade. Então diz para você mesmo: eu preciso ser manso e ser humilde. Diz para o irmão que está do seu lado: meu irmão, nós precisamos ser mansos e ser humildes. Irmãos, vocês sabem que para que nós pudéssemos estar celebrando o grande jubileu dos 50 anos da renovação hoje, isso foi possível. O surgimento do movimento Renovação Carismática foi possível por causa de um grande evento histórico na igreja, que foi o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II deu início a um processo, digamos, de grande renovação em muitas coisas na igreja. E dentre as tantas coisas que foram escritas no Vaticano II, um decreto que nós pregadores precisaríamos conhecer e conhecer a fundo, chamado Dignitatis Humanae. E ele diz assim, esse decreto do Vaticano II: seguindo o exemplo de mansidão e humildade de Cristo, pregaram a palavra de Deus com plena confiança na sua força, para destruir os poderes opostos a Deus e para trazer os homens à fé e à obediência de Cristo. Vaticano II, repetindo: seguindo o exemplo da mansidão e da humildade de Cristo, pregaram a palavra. Como eles pregaram? Como nós devemos pregar? Com plena confiança na sua força. Para quê? Para destruir os poderes opostos a Deus. Irmãos, existem poderes opostos a Deus no nosso mundo hoje? Lá na sua cidade, lá onde você mora, lá no seu grupo de oração, existem poderes opostos a Deus? Muitos ou poucos? A sociedade em que vivemos hoje é uma sociedade em que muitas pessoas se opõem mais a Deus do que o aprovam, sim ou não? Olha o que a Dignitatis Humanae vai dizer: com plena confiança na força da palavra, destruir os poderes opostos a Deus, para trazer os homens à fé a Cristo. Então precisamos imitar Jesus na humildade. A palavra humildade, ela vem do latim humus. Hoje, quando a Bia falou com vocês assim, nós temos que pregar de maneira simples. Não podemos usar palavras em grego. Eu quase caio da cadeira, porque eu estou com uma palavra aqui em grego que eu vou ter que usar, Bia. Mas isso é no grupo de oração, né? Aqui nós estamos num ambiente um pouquinho, assim, de formação, digamos assim, né? Com pessoas já bem adiantadas na catequese da igreja, né? Do movimento. Então a gente pode usar essas expressões. A palavra humildade, ela vem de humus, que quer dizer chão, terra. E para ser humilde, irmãos, é preciso que nós aprendamos a ter os pés bem firmes no chão. E deixa eu voltar a uma coisa que eu já disse. O que é ser humilde? O que é ter os pés bem firmes no chão? É ter uma consciência clara de quem nós somos.
Porque muitos de nós, às vezes, caímos na tentação de achar que nós somos alguém, ou de achar que nós somos alguma coisa. Porque muitas vezes, talvez tenha passado no nosso coração o anseio, o desejo, a vontade de receber um aplauso, a vontade de receber um elogio. Isso faz parte da nossa humanidade e por muitas vezes isso vem ao nosso coração mesmo, irmãos. Essa pregação não é para criticar esse aspecto, não é essa a nossa intenção. Mas essa pregação tem como objetivo exaltar a humildade, exaltar a mansidão, principalmente na nossa vida de pregadores, para que nós aprendamos com Jesus que se nós formos mansos e humildes, a mansidão e a humildade vai constranger toda espécie de vaidade que tentar se aproximar de nós. Se nós buscarmos diuturnamente, na oração, em cada pregação que nós fizermos, imitar o Senhor na humildade, imitar o Senhor na humildade, na mansidão, nós vamos constranger. Sabe aquela coisa que, quando uma pessoa chega a algum lugar, e ela não sabe assim muito como chegar, ela fica meio com vergonha? Já passaram por isso, irmãos? Assim de ficar meio sem jeito, não saber como se comportar, não saber o que dizer. Que a vaidade, quando se aproximar de nós, que ela se sinta assim. Que ela não se sinta em casa. Que quando a vaidade se aproximar do nosso coração, que ela sinta assim, isso aqui não é lugar para mim não, aqui tem muita humildade. Aqui tem muita mansidão. Não me cabe por aqui. Esse é um sonho de Deus para nós. Que quando a vaidade caminhasse ao nosso encontro, ela encontrasse tanta humildade, tanta mansidão, que ela percebesse que ela não tem espaço naquele lugar. O verdadeiro humilde, irmãos, ele nunca se despreza. Quantas vezes eu já ouvi irmãos dizendo assim: eu estou aqui para pregar, sou o pior de todos os pregadores, mas Deus me escolheu. Ou então alguém que é coordenador de alguma coisa, eu já fui coordenador diocesano, 2 mandatos da minha diocese, aí a gente escuta um coordenador, Deus me escolheu, sou o pior de todos os coordenadores, mas Deus me escolheu. Irmãos, de fato quem é humilde não se despreza, porque tem consciência de quem é, sabe que por mais que entendamos que nós realmente não somos muita coisa, mas nessa muita coisa, ou nessa pouca coisa que somos, nós não podemos esquecer que habita a ação poderosa do Espírito Santo, que tem poder de agir e de fazer com que o nosso nada seja muito para Deus. Eu quero dizer para você que se sente um pregador muito pequeno, muito inferior, muito aquém ainda do que você pode ser. Deixa eu dizer, Deus usa de você como matéria-prima, e Deus gosta de matéria-prima que se reconhece nada. Porque nessa matéria-prima que se reconhece nada, Deus faz tudo. Lembra daquela frase que Deus me deu em oração? Quando nós... Como é mesmo? Eu esqueci já. Vamos voltar, porque eu acho que vale a pena. A palavra que Deus dá em oração, a gente deve retomar sempre. A vaidade pode nos colocar onde nós queremos. Porém, a humildade nos coloca onde Deus quer. E aí, meus irmãos, ninguém pode roubar de nós a dignidade que nós temos. Não sei se vocês já ouviram dizer, nós tivemos o tempo do nazismo, e quando os judeus eles eram levados para as câmaras de gás para serem mortos, eles nunca baixavam a cabeça. Eles iam sendo direcionados para as câmaras de gás de cabeça erguida. Sabem por quê? Porque um filho de Deus não pode se curvar diante do mal. O Filho de Deus não pode se curvar diante da injustiça. Por isso, irmão e irmã, eu quero falar bem no coração dos irmãos que estão aqui. Deus falava isso para nós em oração hoje, quando nós orávamos por essa pregação. Aqueles que se sentem muito pequenos, muito diminuídos, principalmente quando assistem a um pregador conhecido, tido como um grande pregador, se sente tão pequeno. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que Deus também colocou em meu coração. Não espere a chegada do grande pregador lá no seu grupo de oração para fazer a graça acontecer. Seja você esse grande pregador. Não espere a chegada de um grande pregador para o seu evento. Seja você o grande pregador que Deus precisa naquele evento.
Meus irmãos, a humildade deve crescer em nós, de modo que o poder de Deus se manifeste e a gente olhe, meu Deus, quem é aquele? Eu não estou nem conhecendo. Tal a manifestação poderosa de Deus na vida de um pregador que sabe se colocar na humildade, na simplicidade. Não adianta, porque quando nós nos orgulharmos, quando nós nos sentirmos muito orgulhosos e tentarmos enganar as pessoas, e as pessoas não perceberem que somos orgulhosos, deixa eu dar uma notícia para nós, vou dizer assim, que talvez nos sentíssemos orgulhosos, as pessoas sempre percebem que nós somos orgulhosos. Nós não conseguimos enganar as pessoas. Lê do engano, achar que nós estamos enganando alguém com o coração cheio de soberba e tentando fazer cara de bonzinho. Lê do engano nosso. Assim como aquele que é humilde, aquele que se quebra diante de Deus, todo mundo percebe a sua simplicidade, a sua humildade. Muitas vezes a gente até humilha as pessoas, querendo provar que nós somos importantes, mas nós só estamos requerendo que as pessoas reconheçam em nós, que a gente receba um senso de dignidade do qual nós somos carentes. Irmãos, como nós precisamos trabalhar as nossas carências, e o quanto que as nossas carências têm nos levado a lugares aonde Deus não quer que nós vamos. Como as nossas carências, e essas carências são de todas as naturezas, como as nossas carências têm nos enganado, como as nossas carências têm nos derrubado, e não é isso que Deus quer de nós. Por isso peçamos ao Senhor, que se porventura dentro do nosso coração houver algum tipo de carência, que Ele quebre essas carências em nós, na oração, no poder da Eucaristia, no poder da confissão, para que, não se sentindo carente, pelo contrário, reconhecendo de fato quem você é, se autoconhecendo, sabendo que, se você receber aplauso, você é de Deus. Se você não receber aplauso, você também é de Deus. Se você for convidado para pregar naquele encontro que você tanto queria, mas não foi convidado, você continua sendo de Deus. Deus continua confirmando o seu chamado de pregador. Não é porque você não foi escolhido que você vai se sentir diminuído. Lembre, a vaidade nos leva aonde nós queremos, mas a humildade nos leva onde Deus quer. Irmãos, quase concluindo, Jesus faz um grande elogio a João Batista. Vocês sabem qual é o grande elogio, conhecedores da palavra como são. Jesus diz que entre os nascidos de mulher, Lucas capítulo 1, quando Nossa Senhora visita Isabel, mas não estou com a passagem aqui agora, mas Jesus diz que entre os nascidos de mulher não há ninguém maior que João Batista. Contudo, olha como João não era um homem preocupado com os aspectos exteriores. Ele recebeu de Jesus esse elogio, Jesus disse isso dele, disse ou não disse? Sim ou não? Eu acho que tem pregador que está com dúvida. Jesus disse de João Batista que entre os nascidos de mulher não havia ninguém como ele. Só que olha que coisa interessante. João não vestia roupas finas, João não comia dos melhores manjares e João não morava em palácios. João morava no deserto, se vestia de pele de camelo e comia gafanhoto e mel. Isso para mostrar o quê? A dependência da missão, o cumprimento da missão que Deus deu a João Batista, não dependia de aspectos exteriores. O nosso ser pregador, o nosso chamado ao ministério de pregação, não depende dos aplausos, não depende da fama, não depende de qualquer fato exterior que pudesse nos atingir. Depende do chamado de Deus e do nosso coração quebrantado e humilde para servir o Evangelho. Irmãos, como nós precisamos tomar consciência disso, e como Deus precisa tocar no nosso coração, para que nós aprendamos com João Batista, que a nossa grandeza está em nossa missão, em saber quem nós somos, e não preocupados com os exteriores. Já quase concluindo, irmãos, todos vocês sabem que nós não nascemos santos, nascemos com a mancha do pecado original. Portanto, nós não nascemos humildes. A humildade é uma característica que ela deve vir sendo aprendida ao longo da vida. Eu disse que nós temos que aprender com Jesus a ser humildes,
ia ser manso. Olha a palavra manso, por exemplo. A palavra manso vem do grego prais, que quer dizer, que pode significar 3 coisas. Um remédio calmante. A tradução literal do grego para o português, da palavra manso, que é prais, um remédio calmante, um animal domado ou uma brisa suave. Quem é manso? É aquele que é tranquilo, sereno, sabe controlar as suas emoções. Quem é manso? É aquele que sabe dominar como um animal domado os seus maus instintos. Quem é manso? É aquele que sabe ser leve, causar refrigério na vida das pessoas, como uma brisa suave. A palavra manso, do grego, também pode significar uma gentileza de espírito ou uma humildade. Olha o que o Papa Francisco disse em 2013. É a humildade que nos torna cada dia conscientes de que não somos nós que construímos o reino de Deus, mas é sempre a graça do Senhor que age em nós. É a humildade que nos impele a dedicarmos-nos inteiramente não ao serviço de nós mesmos, não das nossas ideias, mas ao serviço de Cristo na igreja. O grande exemplo de Jesus na humildade é que ele não se prevaleceu da sua dignidade de Deus, mas ele, desistindo da sua condição divina, se aniquilou, colocou-se em condição de escravo, se humilhou até a morte, e morte de cruz. São Paulo ainda vai nos dizer, a carta aos Filipenses, nada façais por espírito de vanglória, de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Cada qual tem em vista não os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Mansidão também é uma aceitação dos acontecimentos da nossa vida. Não aquela aceitação assim, está acontecendo isso, tá bom. Tá bom, fazer o quê, né? Deus quer assim. Não, mas uma aceitação ativa. Isso está acontecendo dessa forma, mas o que eu posso fazer para que na minha vida eu caminhe mais em direção à humildade e à mansidão? Devemos todo dia perguntar para Jesus, perguntar para nós mesmos, como que Jesus agiria nessa situação? O que ele faria? Como eu posso exercitar a humildade nas intempéries, nas tempestades do nosso cotidiano? Em nosso tempo, irmãos, e aí eu vou já quase fechando, no nosso tempo, vocês já perceberam o quanto que as pessoas têm necessidade de mostrar quem elas são? Já perceberam? A necessidade que as pessoas têm de tudo que fazem, publicar. Eu acho que por causa do advento, né, dos meios de comunicação, mas isso não tem a ver com a necessidade das pessoas, que está sendo própria das pessoas. Tudo que faz, tem que fotografar e colocar em algum lugar para que todos vejam. É assim ou não é? Só que essa necessidade, ela vai muito de encontro ao que Deus quer na nossa vida. Irmãos, eu tinha pedido para alguém conseguir uma lanterna para mim, mas não conseguimos. Por acaso alguém tem uma lanterna no bolso? Na bolsa? Não, sem ser de celular, tem? Pode emprestar, irmão? Normalmente as mulheres... aqui, já encontrei, obrigado. As providências de Deus são maravilhosas. Irmãos, orando nessa pregação, o Senhor me deu... Orando, né, na pessoa de João Batista, o Senhor me deu muita figura da lanterna. Olha o que as pessoas faziam com João Batista, até a grande manifestação de Jesus naquele tempo. As pessoas direcionavam a luz para João Batista. As pessoas acorriam a João Batista, será que é ele? Será que ele é o Cristo que nós estávamos esperando? Não até dizem isso na palavra? Você é o Cristo, perguntaram isso para ele, você é o Cristo que nós estamos esperando? E as pessoas colocavam sempre a luz direcionada para João Batista. E João Batista, quando percebe que Jesus chega, ele tira a luz dele e se direciona. Eu vou direcionar aqui para o altar, porque daqui a pouco Jesus vai estar aqui. O que João Batista mais faz? As pessoas querem empurrar a luz para iluminar a ele. As pessoas querem colocar o foco sobre ele. As pessoas querem colocar o refletor, o holofote sobre ele. E ele não aceita. Ele direciona a luz para Jesus. Ele diz, eu não sou o Cristo. Eu não sou a luz. Eu sou apenas alguém que veio preparar o caminho para ele. Eu sou apenas uma voz.
Assim como a lanterna, irmãos, que nós aprendamos a não direcionar a luz para nós, que nós aprendamos a direcionar a luz para o Senhor. A lanterna que Deus coloca na sua mão, e deixa eu dizer, essa lanterna pode ser a pregação. Muitas vezes na pregação nós podemos correr o risco de exaltar-nos a nós mesmos. Só que precisamos entender que essa luz é para Jesus, não é para nós. Nós vamos entendendo, irmãos, então, que João Batista não quis as glórias para ele, mas ele virou o holofote para Jesus. Hoje nós somos convidados a fazer como João, deixar Jesus crescer em nós e caminhar de acordo com aquilo que ele nos chamou. Santo Agostinho nos diz: seremos mais fortes se formos mais humildes. Vamos repetir isso? Seremos mais fortes. Deixa eu dizer em duas partes e vocês repetem. Seremos mais fortes se formos mais humildes. Antes de dar os dois últimos exemplos que eu quero trazer, vocês perceberam que tanto Dom Alberto Taveira, quanto hoje de manhã a doutora Mary Riley, o quanto que eles nos disseram a mesma coisa: coragem para levar a graça do ENF para os lugares de onde viemos. Dom Alberto falou isso ontem, a doutora Mary Riley falou isso hoje de manhã novamente. Padre Jonas também disse isso. Então, irmãos, para que a gente entenda, concluindo essa pregação, eu queria construir aqui, e é uma coisa que eu gosto muito de fazer quando eu prego, eu queria construir aqui na frente duas metáforas, para a gente entender bem o que importa que Jesus cresça e eu diminua. Uma primeira metáfora que eu queria construir para vocês, só assim talvez alguém não saiba o que significa metáfora. Metáfora é uma figura de linguagem, eu sou professor de português. Metáfora é uma figura de linguagem onde a gente faz uma comparação, só que essa comparação ela não é clara, ela não é explícita, ela é velada, ela é subentendida. Então eu queria construir aqui duas metáforas para a gente entender bem essa figura nossa de pregador que precisa diminuir e que precisa deixar o Senhor crescer. A primeira metáfora que eu queria construir, meus irmãos, antes de começar a pregação, eu dei uma volta aí que eu queria achar um irmão que tivesse com uma camiseta, que tivesse algum símbolo eucarístico, um ostensório. Aí eu vi, tinha um irmão mais ou menos ali que tem um ostensório na camisa. Cadê o irmão? Você pode vir aqui, irmão, por favor? Rapidinho, só para você simbolizar Jesus eucarístico aqui para nós. E eu queria uma irmã. Pode vir você, minha irmã, por favor. Vocês já viram que na Capela do Santíssimo, quando nós entramos, vou usar isso aqui. Aqui todo mundo frequenta a Capela do Santíssimo, né? Sim ou não? Sim? Sobe aqui, irmão, por favor. Consegue? Vem cá, irmão, da camisa de Jesus eucarístico. Vamos lá. Força. Não pode cair. Que está filmando vai ter vídeo cacetado. Segura aqui, por favor, isso. Meu irmão, sobe aqui também, por favor. Vamos fazer de conta agora que nós estamos na Capela do Santíssimo da nossa paróquia. Esse nosso irmão aqui, e por isso eu procurei uma camiseta que tivesse um símbolo de Jesus eucarístico, vai representar para nós o sacrário. Ok? Se Jesus já estivesse aqui, a gente podia fazer com ele, né? Mas ainda não está. Vamos simbolizar com esse irmão. Como eu disse, é uma metáfora, é só uma comparação sem compromisso, né? De ser necessariamente uma verdade concreta. Então ele representa para nós Jesus eucarístico. E essa nossa irmã, ela representa o objeto que tem na Capela do Santíssimo de muitas igrejas. Aquela famosa jarrinha que fica do lado do sacrário, aonde as pessoas, algumas na minha região é muito comum isso, as pessoas têm o hábito até de levar flor para oferecer para Jesus. Lá na região de vocês é assim também? As pessoas têm esse hábito: hoje eu vou levar uma flor para Jesus. Aí chega lá, tem uma jarrinha, ele coloca a flor na jarrinha. Vocês têm esse costume também? É comum? Então vocês já viram que em muitas das capelas do Santíssimo tem aquela jarrinha lá, onde a gente tem a oportunidade de, quando quer, oferecer uma flor para Jesus. Eu estava rezando, irmãos, e o Senhor falava muito no meu coração. Jesus é Jesus, né? Não preciso nem dizer que Ele é. Mas observem como que essa jarrinha que fica ao lado de Jesus, como que ela pode nos representar? Vamos pensar algumas coisas. Jesus é o Senhor. Ele é eterno, para sempre.
forte, poderoso, vai durar para sempre, nunca vai deixar de existir. Ele é Deus. A jarrinha não. Ela pode quebrar, a flor certamente vai murchar, vai ser trocada, vai ser substituída por outras, porque ela é efêmera, ela é passageira, ela não tem obrigação de durar para sempre. Olhem como a figura da jarrinha bem nos representa a nós pregadores quando nós pensamos que é preciso que Jesus cresça e eu diminua. As pessoas vão à capela do Santíssimo por causa da jarrinha. Demoraram muito para responder. Vou falar de novo, vou fingir que eu não falei. Ok? Então, irmãos, eu continuo minha pregação. E sabiam, as pessoas vão à capela do Santíssimo por causa da jarrinha. Ainda foi muito fraco. As pessoas vão à capela do Santíssimo porque elas vão querer olhar, admirar a jarrinha que está lá. Não. As pessoas vão à capela do Santíssimo por causa de Jesus. Só que observem, irmãos, elas não deixam de ver a jarrinha. Ninguém vai lá por causa da jarrinha. Mas a jarrinha está lá. E ela aparece. Ela está à mostra. Vejam se não é a nossa figura. Quando nós anunciamos Jesus na palavra, quando nós queremos que Ele cresça e nós diminuamos, a importância toda é dele, não é nossa. Nós somos passageiros, efêmeros. Um dia acabaremos. Um dia não estaremos mais aqui. Porque como diz a música, nós somos estrangeiros aqui. O céu é que é o nosso lugar. As pessoas olham para Jesus. As pessoas adoram Jesus. Mas elas não deixam de ver a jarrinha. Deixar Jesus crescer e nós diminuir não é não aparecer. Não tem como nós não aparecermos. Não tem como o Evangelho ser pregado sem que nós apareçamos. Porque senão o Evangelho não vai ser pregado. Embora as pedras podem até falar se houver quem se cale. Mas nesses tempos Jesus conta conosco, comigo e com você, para que a palavra seja anunciada. Mas entendamos, irmãos, Ele cresce. Ele cresce. Ele tem poder. As pessoas vêm a Ele. As pessoas adoram a Ele. As pessoas vêm ouvir a palavra dEle. Nós somos apenas um instrumento em suas mãos. Vamos aplaudir os irmãos que me ajudaram. Muito obrigado. Ainda queria construir uma segunda metáfora para concluir essa pregação. José Cleito, vem cá, por favor, você para me ajudar, que você é um bom ator. Se a Globo te descobre, nós vamos ficar sem coordenador lá no Maranhão. Sobe aqui, irmão. Meus irmãos, pelo menos os meus irmãos de um pouquinho mais idade, vão saber de qual balança eu estou falando. Existia uma balança antigamente, chamada balança de prata. Abre os braços assim, José Cleito, por favor. Chamada balança de prata. Quem conhece uma balança de prata? Eu sou da roça, conheço, já vi muito, na casa do meu avô tinha. A gente colocava os pezinhos da balança. Você sabe fazer o movimento, né, José Cleito? Se esse aqui desceu, de lá tem que subir, tá? Sem queimar a mão. Então vai, vamos ver se você sabe fazer o movimento da balança. Vamos lá. Isso, faz para o outro lado. Muito bem. A balança de prato foi uma outra imagem que Jesus me deu, quando eu perguntei para ele: Senhor, o que tu queres dizer para aquele povo? Que importa que tu cresças e nós diminuamos. E o Senhor me deu a imagem da balança de prato. Não essas balanças digitais que nós subimos nela hoje em dia. Sabem por que o Senhor me deu essa imagem da balança? Porque observem, irmãos, o movimento da balança. Se eu tenho aqui, vamos lá, José Cleito, capricha na atuação. Se eu tenho aqui uma coisa que pesa, o que acontece? O que acontece? Me ajudem. Se deste lado tem algo mais pesado, significa que esse lado desce e o outro sobe. Sabe o que o Senhor me disse?
o peso, a força, aquilo que faz crescer, é o que desce, é o que se rebaixa, é o que se humilha. O leve, o que tem menos peso, menos importância, é o que sobe e talvez até aparece mais do que o que desce, não é isso? Se o pezinho de lá for menor e esse for maior, o daqui mais pesado, de lá mais leve, claro que o que desce vai aparecer bem menos do que o que sobe. A imagem da balança marcará o nosso coração nessa tarde, porque nós vamos entender que as atitudes, deixa eu subir aqui também um pouquinho agora, o movimento daquilo que tem mais peso, que faz descer. Eu queria lembrar 3 movimentos aqui com vocês, de uma coisa que fez descer e que por isso teve mais peso. O primeiro movimento, dizem que na última ceia, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Ele desceu, ele se fez humilde. Um outro exemplo, João Batista. João Batista, quando disseram, é você o Cristo? Não, não sou o Cristo. Eu sou aquele que não sou digno nem de me abaixar para desatar as suas sandálias. Mais um para terminar. Jogaram uma mulher pega em adultério na frente de Jesus. Disseram para ele, Senhor, a lei de Moisés manda apedrejar essa mulher até matá-la. E não que a palavra, os estudiosos, exegetas bíblicos dizem que signifique isso, mas eu estou me apropriando nessa pregação. E o que Jesus faz? Se abaixa, escreve no chão, enquanto os outros julgam a mulher.